Boa noite a todos. Nós estamos iniciando agora uma live sobre imunidade pós-vacinal. Nós vamos contar hoje com a presença do Dr. Fernando Kreutz. Estamos aguardando a entrada do Fernando. Não está no mudo, é que eu estou aguardando, eu estou olhando aqui a entrada do Fernando Kreutz. Eu preciso que a pessoa, que o imuno-S-Cov-19 solicite para poder entrar. Agora está aqui. Oi, Júlio. Boa noite, tudo bem? Noite. Tudo bem. Deixa eu desativar os comentários aqui para eles não ficarem na tela agora que você já entrou. Depois, se for o caso, a gente volta com eles. Bom, já estamos na nossa terceira ou quarta live, né, Fernando? Agora já estamos craques em lives. O povo já está cansado. É isso aí. Nada como a gente aprender coisas novas, né? Com certeza, né? Estimular o cérebro. E já sabe também que está todo mundo muito cansado, né? De todo esse excesso de informações. Mas a gente resolveu fazer a live de hoje, porque agora está um novo cenário, né? Que é o cenário da vacina e o cenário pós-vacinal. E a gente estava percebendo que muita gente estava com muita dúvida, inclusive muita dúvida entre os médicos na questão de saber, que é justamente o tema de hoje, né, que é a questão da imunidade pós-vacinal. Então, a gente está no momento certo. Eu acho que é uma live no momento certo. Eu vou aproveitar para fazer a apresentação mais uma vez do Fernando Kreutz, para quem ainda não conhece. O Fernando é doutor em biotecnologia pela Universidade de Alberta, no Canadá. Ele é pesquisador nível 1 do CNPq. Ele é professor licenciado da PUC do Rio Grande do Sul e ele é diretor da Imunobiotec. A Imunobiotec é a responsável pela produção de um teste diagnóstico, que é o Immuno-S-Cov. E aproveitando nessa apresentação, a gente já faz aqui uma declaração de conflito de interesse, porque o Fernando é um dos diretores desse laboratório. É habitual, quando a gente está fazendo eventos médicos, a gente declarar potenciais conflitos de interesse. Então, aqui está feito essa declaração. Esse evento que não é patrocinado, não é um evento pago, ele tem caráter de divulgação de informação, mas que, ao mesmo tempo, ele também divulga um produto. Feito essa apresentação, essa declaração de interesse, a gente já tem, acho que, um número significativo de participantes e, como a gente sabe que acaba que o assunto vai se desdobrando muito, a gente nunca consegue ficar dentro do tempo, a gente sempre tem que ficar dentro do tempo, a gente perde a gravação, e ficar nesse tempo também, para não cansar demais as pessoas. A gente vai começar com o primeiro questionamento que eu vou apresentar aqui para o Fernando. Inclusive, esse questionamento sai até de uma... Eu vi outro dia o Fernando, numa live que ele estava fazendo, junto com a Fernanda, que trabalha com eles lá na Imunobiotec.
que eu achei muito interessante, que é o gancho para a minha primeira pergunta, é do Fernando falar se em alguma outra doença existe alguma outra condição em que a gente faça prevenção com vacina e que a gente faça uma avaliação da imunidade desenvolvida após a vacina. Poderia falar um pouquinho sobre isso, Fernando? Claro, obrigado, Júlio, obrigado pela introdução e pelo disclaimer aí. Bom, eu queria, antes disso, Júlio, talvez a gente dá uma retocada sobre as vacinas que a gente tem disponível, né, que hoje estão sendo utilizadas. São vacinas que têm características bastante distintas e é importante que todos nós entendamos o que cada uma delas tem de diferente. Tá? Então, a gente basicamente aqui no Brasil hoje, a gente tem a Coronavac, tá? Que é uma vacina feita com uma cepa que é inativada, que é morta. Então, é uma cepa que foi isolada lá na China, muito já desde o início da epidemia, e essa cepa, então, cultivada e daí inativada. E essa vacina, então, ela é uma vacina feita com este vírus inativado, vírus morto. Tá? A outra vacina que a gente tem disponível é a vacina da AstraZeneca, tá? AstraZeneca, Oxford e Fiocruz, tá? Que é uma vacina feita com o que a gente chama de um adenovírus modificado. Então, é um vetor, que é um adenovírus, e nesse vetor foi, então, inserido uma região ou a totalidade da proteína S. Tá? Nós temos também, em breve, temos também uma vacina que foi aprovada, que é a vacina da Pfizer, tá? Que essa ainda não está disponível, a gente não consegue obter essa vacina disponível, que é uma vacina de RNA, que é uma tecnologia diferente, onde a gente injeta o RNA e as próprias células do paciente vão desenvolver, então, a produção da proteína. Tá? A vacina da Johnson Johnson também é uma vacina de adenovírus. Tá? Eu acredito que em breve essa vacina também vai ser aprovada aqui no Brasil. Então, ela é parecida com a da AstraZeneca. A diferença é que ela usa um outro adenovírus. Tá? E a outra diferença é que ela é uma vacina de uma única dose. Tá? Então, uma única dose já seria o suficiente para desenvolver toda a imunidade. Bom, voltando à tua pergunta inicial, né? Quando a gente olha para vacinas que hoje a gente usa na rotina, que vacinas que é importante a gente fazer o levantamento, é importante a gente avaliar a resposta pós-vacinal. Tá? E o exemplo clássico disso é a vacina da hepatite B, tá? Que é uma vacina bastante comum, é uma vacina que é uma vacina feita apenas com a proteína, né, com HBsAg, que é uma proteína do vírus da hepatite B, e o paciente então é inoculado com essa proteína, mais um adjuvante, e isso faz com que o paciente gere uma resposta imune. E para medir essa resposta imune, para a gente ter certeza que aquele paciente que a gente imunizou gerou a imunidade esperada, a gente faz um teste laboratorial, que é o anti-HBsAg. Tá? Então, é um teste que determina, então, se o paciente gerou anticorpos contra este antígeno. E esse teste é medido através de uma unidade. Então, a gente tem uma unidade internacional que foi estabelecido e que, a partir de um determinado valor, a partir de um determinado corte, a gente diz que aquele paciente estaria, então, imunizado contra a hepatite B. Isso é feito, no caso da hepatite B, não é feito em todas as pessoas, isso é feito principalmente aonde? Em profissionais da área da saúde, que são profissionais que estão expostos à infecção por hepatite B. Vocês veem, mesmo a hepatite B, que é uma doença bastante conhecida, né, a vacina não dá 100% de proteção. Tá? A vacina da hepatite B, quando eu faço as 3 doses, que no caso da hepatite B nós temos 3 doses da vacina, tá? O nível de proteção é atingido 98,5%. Então, não é 100% das pessoas que fazem a vacina da hepatite B que ficam imunes para a hepatite B. Por isso que em profissionais da área da saúde que estão expostos diretamente ao risco, né,
é fundamental que eu meça, então, se aquele profissional efetivamente desenvolveu a imunidade necessária. Tá? Então, esse é um exemplo. Existem questões que são questões de saúde pública. Então, quando eu faço uma campanha vacinal onde eu vacino centenas de pessoas, né, em alguns momentos, né, ou talvez em nichos específicos daquela população, seja importante eu determinar a imunidade daquela população. E isso para uma doença extremamente conhecida, como o caso da hepatite B. No caso da Covid, né, a gente vai ter que ter mais informações. Só interromper só um pouquinho, só para a gente poder deixar claro, né, para quem está ouvindo a gente, né, que a questão da hepatite B, a gente tem grupos específicos onde é importante avaliar se eles ficaram realmente imunizados ou não. Né? Tem uma parte histórica ainda que é importante nessa vacinação, é que num primeiro momento a gente avaliava a imunidade de todo mundo, até para poder saber se realmente as pessoas, quando a vacina começou, né, porque a hepatite B era uma condição muito importante para os profissionais de saúde, né, um risco muito importante para os profissionais de saúde, então todo mundo avaliava e durante uma determinada época se considerava que tinha que ter um nível específico de proteção para todo mundo. Isso. E para atingir aquele nível tinha que revacinar. Depois, com o tempo, a gente observou que toda vez que revacinava, esse nível aumentava muito. Então, ou seja, aquela questão que a gente já comentou também em outras lives da memória que fica, né, da memória imunológica, e quando era reapresentado a substância, o antígeno, aquilo aumentava muito, que a gente pode ter situações semelhantes. Mas uma situação que é muito importante da gente, que eu queria que você comentasse, é na hepatite B a gente tem grupos bem específicos, profissionais de saúde, pacientes que estão submetidos a diálise e alguns outros grupos. E agora, então, já partindo para a questão da avaliação da imunidade pós-Covid, a primeira pergunta seria o seguinte: em quem que deveria ser alvo de uma avaliação da imunidade pós-vacinação no caso da Covid? Na sua opinião, quem são os alvos preferenciais? A grande questão do ponto de vista da Covid é que nós não sabemos exatamente, né, tirando os estudos clínicos que foram feitos, nós não sabemos como é que isso vai efetivamente se comportar, né, na nossa população. Vocês lembram que a gente falou, né, que quando a gente faz esses estudos clínicos, estudos de fase 1, fase 2, fase 3, e depois a gente tem o que a gente chama de farmacovigilância, né, que é justamente para a gente ter certeza de que aquilo que foram feitos nos estudos clínicos, que aquilo realmente está acontecendo quando a gente aplica isso à população inteira. Tá? Num primeiro momento, né, eu acredito que nós temos que avaliar todas as pessoas que fazem as vacinas, principalmente pelo fato de que nós temos vacinas que são tão diferentes e que têm espectro de eficácia também bastante diferentes. Né? Então, assim, a primeira impressão, a primeira visão, né, é de que absolutamente a gente deveria fazer. Se a gente tem condição de fazer, eu faria em todas as pessoas. Né? Se a gente não tem condição de fazer isso, tem algumas populações que obrigatoriamente eu tenho que saber como é que está esse perfil vacinal. Né? Isso seria, então, obrigatório em profissionais da área de saúde, né, como um todo, né? Porque, vamos lá, se eu vacino alguém que está trabalhando, por exemplo, hoje na linha de frente do Covid, né, que está trabalhando, por exemplo, numa UTI, e eu tenho a expectativa de que aquela pessoa foi vacinada e ela gerou, sim, uma resposta imune, se ela não gerar, né, isso vai ser muito grave, porque ela vai estar se colocando num ambiente, né, extremamente exposto. Então, assim, fundamental, absolutamente fundamental em pacientes, em pessoas, né, que trabalham na linha de frente ou que têm um contato maior com a Covid. Isso envolve não só médicos, isso envolve todo o sistema de saúde, né? E depois nós vamos entrar com outros profissionais, né? Outros profissionais que estão mais expostos. Né? Mas aqui a gente tem um problema importante, né? Que é o que efetivamente vai acontecer agora do ponto de vista imunológico, né? Com todos. Né? A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre
sobre alguns resultados que a gente está tendo, né? E alguns resultados mostram, por exemplo, que realmente eu preciso aguardar a segunda dose da vacina. Né? Porque a gente está... A segunda dose, deixa eu só complementar uma coisa que você falou, né? Até porque você falou que um grupo importante seria o dos profissionais de saúde. Eu acho que um outro grupo também que seria muito importante são os indivíduos de maior risco de doença grave. Ou seja, nesse primeiro momento da vacinação, em que estão sendo vacinados os profissionais de saúde e os indivíduos que têm maior risco, que são os indivíduos de 60 anos para cima, a rigor, concordo plenamente com você, todo mundo que tivesse condições deveria realmente avaliar a imunidade pós-vacinal. Depois nós vamos discutir o que acontece se a pessoa não desenvolver imunidade vacinal. Vamos discutir outros pontos disso. Mas aí, quando você fala na segunda dose, nós estamos fazendo no Brasil a Coronavac com intervalo de 2 a 4 semanas. Está variando dentro desse intervalo. Mas a AstraZeneca Oxford, a gente já está... Vários locais já estão colocando o intervalo de 3 meses. Yeah. Como que a gente vai avaliar? Temos que avaliar depois da segunda dose, mas na Coronavac fica claro, né, que depois da segunda dose seria 1 mês depois da segunda dose, seria isso? Mas na AstraZeneca, já vão 2 perguntas aí. Quais são os tempos? A gente, de novo, né, a gente tem batido nisso bastante, né? Quando a gente fala em resposta imune, e quando a gente fala a resposta imune, então ela pode ser o que a gente chama de resposta primária. O que é uma resposta primária? Quando eu entrei pela primeira vez em contato com aquele antígeno, né? E normalmente o que a gente tem? A gente tem o que a gente chama de janela imunológica, né? Que demora semanas, né? Então, 1, 2, 4 semanas seria o tempo entre eu entrar em contato com aquele antígeno e gerar uma resposta imune. Quando eu faço a resposta secundária, o que é a resposta secundária? É a segunda vez que eu entrei em contato com aquele antígeno. A janela imunológica, que era semanas, passa a ser dias. Né? E isso acontece por quê? Porque eu gerei uma coisa chamada de memória imunológica. Então, quando a gente imagina que eu fiz a primeira dose da vacina, né? Aquela primeira... Então, eu tenho 2 situações. Né? A primeira situação é eu não tenho imunidade pré-existente, ou seja, eu não entrei em contato com o vírus, eu não entrei em contato com o SARS-CoV-2. Né? Então, eu não tenho imunidade, eu não tenho memória imunológica. Então, quando eu me vacinar, eu vou demorar essas semanas para gerar essa resposta imune. Né? Até 4 semanas. Tá? Em 4 semanas, a expectativa é que eu já começaria a ter uma resposta imunológica detectável. Tá? E isso a gente está enxergando isso, a gente está vendo isso. Tá? Só o que está me chamando a atenção é que a gente tem tido alguns pacientes, tá? Tá? Que têm feito a vacina e depois de 4 semanas não estão apresentando, né, uma resposta imunológica detectável. Isso pode ser porque eu preciso mais tempo para avaliar? Pode ser, né? Mas é algo que me preocupa um pouco. Tá? Eu tenho respondido a muitos colegas e a muitas pessoas que me reportam, olha, eu fiz a vacina da AstraZeneca em tal data, eu fiz o teste agora 4 semanas após e o teste continua dando indetectável. Né? Então, isso é algo que me preocupa. A minha expectativa é que a gente deveria já ter nesses pacientes, né? Se não, a resposta, vamos dizer assim, totalmente desenvolvida, mas algum grau de resposta eu gostaria de estar vendo. Tá? Isso são casos, né, pessoal? A gente ainda não tem uma estatística, né, definida, a gente está analisando os dados toda vez que a gente pode, né, para a gente ter essa noção. Tá? Mas eu gostaria de ver que isso fosse muita exceção. E hoje ainda não é. Mas olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente considera, né, nos trabalhos que a eficácia da Coronavac seria 50% em prevenir infecção,
da AstraZeneca em torno de 60% a 70%. Ah, ah. Isso não significaria que a gente teria metade das pessoas desenvolvendo imunidade e metade não desenvolvendo? Ou a leitura tem que ser diferente? A leitura, não é assim tão linear, né? Não é assim tão linear. Mas tu está correto, né? É porque na verdade, né? Quando eu falo em acho que mais a gente vai poder discutir isso um pouquinho também, né? Eu tenho a resposta humoral, eu tenho os anticorpos que são fundamentais na resposta imune, né? Mas eu também tenho a imunidade celular, né? Que também é uma parte da resposta imune, tá? Mas infelizmente, né, nos estudos que foram publicados e a forma como os estudos foram publicados, né, nos falta essa informação, porque essa seria uma informação, vamos dizer assim, fácil de extrair de um trabalho desses, né? Aqueles pacientes aqueles pacientes que se vacinaram e não desenvolveram resposta humoral, quantos deles se contaminaram? Né? Mas essa é uma pergunta para ser feita num estudo e o estudo precisa ser realizado com esse objetivo. Né? É muito difícil quando a gente faz um estudo desse tamanho que a gente olha os dados retrospectivamente. Né? Então, isso é algo que está faltando, porque essa linha de pensamento seria a linha de pensamento adequada. Olha, se é 50% de proteção, a minha expectativa é que 50% dos pacientes não vão gerar a resposta imune adequada. Talvez seja efetivamente isso, mas nós não sabemos ainda disso. Né? E aí ele pode não desenvolver uma resposta imune humoral, mas mesmo assim ele estaria desenvolvendo, o que você começou a falar, uma resposta em outro nível, uma resposta celular, que talvez mostrasse por que a gente tem uma vacina 50% de eficácia contra infecções, mas tem aproximadamente 100% de eficácia contra quadros graves. Seria... Esse pode ser uma justificativa. Isso pode ser realmente um achado. Mas a gente só vai saber disso, né? A gente só vai saber disso no momento que a gente tiver mais dados e no momento que tiver mais experiência. Você só colocar mais uma questão aqui. E essas questões eu vou perguntar. Então, se eu faço o teste, depois nós vamos discutir quais testes estão disponíveis. Mas se eu faço para avaliar a imunidade pós-vacinal e esse teste foi negativo, não obrigatoriamente eu não estou protegido. Eu posso ter proteção mesmo com o teste negativo contra infecções graves. Mas se o teste for positivo, eu tenho mais tranquilidade que eu estou mais protegido do que se eu não tivesse resposta humoral? É essa a leitura? É exatamente essa a leitura. O problema é que aí voltamos lá, qual é a população que eu estou testando isso? Né? Então, assim, se eu estou testando hoje, por exemplo, se eu vacinei lá um profissional que trabalha dentro de uma UTI de Covid, fiz a vacina, e esse profissional não gerou resposta humoral, não gerou anticorpos, é uma situação temerária de dizer para ele, não, mesmo assim tu está protegido. Não, eu não ficaria tranquilo com esse posicionamento. Eu não ficaria tranquilo de maneira nenhuma com esse posicionamento. Do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de população macro, né, talvez isso fosse suficiente. Mas, do ponto de vista do indivíduo, eu não ficaria tranquilo, né? Eu não ficaria tranquilo, mesmo tendo sido vacinado, se eu não gerasse uma resposta humoral detectável. Se eu ficasse com uma resposta humoral indetectável, feita a vacina, eu obrigatoriamente faria algo diferente. A gente pode até discutir o que fazer, né? Quais são as alternativas aí, né? Mas eu acho extremamente preocupante o fato de que, se eu faço a vacina e eu não gero uma resposta humoral, ficar só apenas baseado, não, vai ter imunidade celular e vai ser suficiente, dependendo da situação, eu não posso tomar esse risco. Aí agora, só para a gente poder começar a entrar nessa parte, porque quais que são os testes que a gente pode fazer para avaliar essa imunidade pós-vacinal? A gente já sabe, a gente já está familiarizado
que a gente pode fazer a dosagem da proteína S. Isso. Mas já começam a aparecer nos laboratórios propaganda de que você pode dosar anticorpo neutralizante. Isso. São esses dois métodos? Quais que são vantagens e desvantagens dos dois métodos ou tem mais algum outro método? Bom, então vamos pensar então o que a gente usa hoje em termos de diagnóstico, né? Quais são as ferramentas laboratoriais que a gente tem especificamente para a COVID, né? Nós temos situações de fase aguda, ou seja, quando o paciente está com a doença, quando o paciente apresenta sintomas, tá? E eu tenho a desconfiança clínica da COVID. O que eu posso fazer? Eu posso fazer dois tipos de teste. Eu posso fazer o teste. Os dois coletam por swab, né? Os dois coletam por swab. Eu posso fazer a detecção do antígeno, tá? E aí eu estou detectando a presença do antígeno. Tá? Isso é feito por um teste imunológico, num formato de teste rápido ou num formato de laboratório. Mas a vantagem desse teste é que ele dá a resposta imediata. Tá? Ou eu posso fazer o teste de PCR. O teste de PCR detecta lá o material genético do vírus. O que acontece? O teste de antígeno, que é esse teste que a gente faz também nas farmácias, ele é menos sensível. Ele é analiticamente menos sensível. Então, o que a gente deve interpretar para a fase aguda, estou falando especificamente de fase aguda, tá? Eu faço o teste de antígeno. Se o teste de antígeno dá positivo, efetivamente é a doença. Se ele dá negativo, eu obrigatoriamente tenho que fazer o PCR. Por quê? Porque o teste de antígeno ele tem um alto valor preditivo positivo. Então, se ele é positivo, mas ele tem um baixíssimo valor preditivo negativo. Tá? Então, isso é um erro que está acontecendo muito. Eu fiz o teste de antígeno, deu negativo, não tem a doença. Não é verdade. Eu tenho que obrigatoriamente fazer o PCR. Então, esses são os dois testes que a gente tem. Tá? Quando a gente passa agora para imunidade, ou seja, para verificar a imunidade, tá? Ou verificar a resposta tumoral. Para a fase aguda, aquilo que se falava lá no início, que a gente batia, olha, teste imunológico não é para fase aguda. Essas semanas que demora para gerar a resposta imunológica, tá? Não me serve para detectar, né, a doença na fase aguda. Então, teste imunológico para doença aguda, dosagem de anticorpo para fase aguda, não é uma ferramenta diagnóstica eficiente. Tá? A gente tem o teste de antígeno ou o PCR para isso. Bom, aí a gente entra numa outra discussão, quando eu vou fazer o teste imunológico, ou seja, vou detectar a presença de anticorpos, é fundamental que eu entenda no meu teste qual é o antígeno que eu estou usando. O SARS-CoV-2 tem várias proteínas que são os antígenos. As duas mais importantes é a proteína N, que é dentro do vírus, tá? E a proteína S, que está na cápsula, na parte de fora do vírus. Tá? Anticorpos contra a proteína N não são neutralizantes. Anticorpos que são neutralizantes são anticorpos contra a proteína S. Tá? Muito bem. Então, é fundamental que eu tenha um ensaio contra a proteína S. Então, deixa eu só aproveitar, sem te interromper demais, só te avisar que nós estamos chegando em 30 minutos, metade da live. Não, e aproveitar, então, que é o seguinte, os testes que não são dirigidos, pelo menos contra a proteína S, ou para pesquisar anticorpo neutralizante, esses testes comerciais para poder fazer IgG e IgM para coronavírus não servem para avaliar a imunidade pós-vacinal, correto? Os testes rápidos, aqueles que existiam, aquilo não serve para nada. Né? Mesmo não rápidos, mesmo os testes contra a proteína N, eles não servem para avaliar a imunidade pós-vacinal, tá correto? Está corretíssimo. Até porque, por exemplo, a vacina da AstraZeneca, ela não tem a proteína N como antígeno. Né? Então, quais são os testes de imunidade pós-vacinal para a gente poder ficar assim, bem objetivo? Eu entendo que você quer fazer um histórico, mas eu fico olhando, eu tenho um relógio aqui na minha frente. E eles estão meia hora de tempo.
Para a gente a imunidade pós-vacinal, quais que são os testes? Então, são testes que utilizam a proteína S. Tem que obrigatoriamente usar a proteína S. Tem várias combinações aí no mercado. Tem ensaios que usam a S1, tem ensaios que usam a S1 e a S2, tem ensaios que usam uma proteína de fusão, que é um pedacinho lá da região onde o vírus se liga, né? Que é o Receptor Bind Domain. Tá? E não só eu, mas todos os trabalhos que a gente tem visto é a importância fundamental da gente usar a proteína S total. Né? Usar a proteína, ela conformacional, ela toda estrutural. Né? Então, assim, ó, é limitante quando eu uso um ensaio que usa, por exemplo, só a S1, tá? Ou só um fragmento da S1, eu estou limitando a quantidade de anticorpo que eu consigo detectar. E eu estou limitando epítopos que podem também ser neutralizantes. Então, achar que só existem epítopos neutralizantes no receptor bind domain, quer dizer que apenas anticorpos contra essa região do vírus que se liga diretamente, é limitante, porque a gente já viu que anticorpos contra a S2, que não tem nada a ver com a ligação do vírus com a célula, também têm um efeito de neutralizar a infecção. Por quê? Porque o vírus não consegue entrar para dentro da célula. Ele consegue se ligar, mas ele não consegue entrar para dentro da célula. Então, é muito importante. Esse teste que eles vendem como está sendo vendido agora, um teste que é para dosagem de anticorpo neutralizante. Qual que é a diferença desse teste para dosagem de anticorpo neutralizante para esses testes que pesquisam a proteína S? Tá. O que é importante a gente ter? A gente tem que ter uma correlação entre se aquele teste que eu estou fazendo, se aquele teste que eu estou usando, tá? Por exemplo, o Immuno-S-CoV, que é o teste que a gente ajudou a desenvolver, tá? Uma das coisas que a gente fez logo no início foi fazer um estudo de correlação entre o resultado que dava no ELISA, no teste, como a gente fala, e o resultado de neutralização. Então, há uma correlação perfeita entre se o meu teste de ELISA dá alto, o teste de neutralização dá alto. Então, é fundamental que eu tenha essa informação. Tá? Fundamental que eu tenha essa informação. Os testes hoje, que são chamados os testes de neutralização, tá? Só para a gente entender como é que é feito um teste de neutralização. O teste de neutralização, de fato, pega o vírus, o SARS-CoV-2, tá? E infecta uma célula, infecta uma linhagem celular. Para fazer esse tipo de teste, eu tenho que ter um laboratório de biossegurança nível 3, que nós temos pouquíssimos no Brasil. Temos pouquíssimos no Brasil. Tá? Devemos ter 5 ou 6 laboratórios desse tipo no Brasil inteiro, principalmente em algumas universidades. Tá? Então, assim, ó, não é qualquer lugar que pode fazer esse teste. Tá? Que é um teste extremamente complicado, e que ele apresenta resultados em escala logarítmica. O que quer dizer isso? O ensaio é feito assim, 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1000. Tá? A gente bota números no meio. Então, esse tipo de ensaio, ele só começa a fazer sentido quando eu tenho uma diferença de escala de pelo menos 10 vezes. Então, a gente, sem querer trazer uma outra discussão que está acontecendo muito, né? Fizeram um teste de neutralização com a nova cepa e é menos. Tem menos efeito neutralizante. Só que falam em diferenças de menos de 10 vezes. Menos de 10 vezes não é algo significativo. É algo, existe, tá? É diferente. Mas isso na clínica, efetivamente, não tem grande influência. Então, nesse tipo de coisa, se valorizou demais esses achados. Tá? Então, assim, o teste de neutralização hoje, que é feito em alguns laboratórios, é um teste que não usa o vírus, ele usa o que a gente chama de um pseudovírus, tá? E ele utiliza algo que é só uma sequência do vírus. Não é a proteína S inteira.
Então, ele sim, ele dá uma informação, mas eu não vejo grande vantagem nesse teste, desde que o teste que eu estou fazendo, o teste sorológico convencional, tenha esse estudo de correlação com o teste de neutralização. Então, é mais importante eu ter certeza que o teste que eu estou fazendo tem essa correlação do que efetivamente fazer um teste de neutralização. Perfeito. E agora, a gente entendendo essa questão que você falou da importância de fazer essa pesquisa da imunidade pós-vacinal. E se você não tiver imunidade, qual que seria? A gente já tem alguma saída para isso? A gente tem tomar uma outra vacina? Quando a gente tiver. Qual que é a saída? Você já enxerga alguma saída para isso? É continuar muito protegido, que a gente tem que dar alguma orientação, né? Para quem fizer o teste for negativo. E vai ser um ponto de corte em termos das unidades, que a gente já conhece do ImunoS Covid-19. Qual que vai ser o ponto de corte que você vai usar em termos de unidades? Para poder caracterizar? Vai ser o mesmo para poder definir imunidade pós-doença? Bom, então vamos lá. Essas são perguntas super difíceis, tá? Deixa eu dar alguma noção assim para a gente o que a gente tá vendo, tá? Bom, o que a gente fez? A gente conseguiu, e por isso que esse teste é tão diferente, o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu claramente definir, tá, 4 grupos, né, de população. Uma população que não tem resposta imunológica detectável, um grupo que tem o que a gente chama de reação cruzada nível 1, que é um pouquinho de reação cruzada, um outro que é um nível de reação cruzada um pouco mais alto, tá? E depois a gente tem a imunidade de pacientes, isso com um número enorme de pacientes, tá? A gente fez mais de 800 soros de pacientes sabidamente com Covid. Então, isso é uma análise extremamente grande. Então, a gente tem um perfil desses grupos de pacientes. Tá? E o que a gente viu? A gente viu que a média dos pacientes pós-Covid foi 180 unidades, essas IBBR, que é a unidade que a gente definiu. Então, 180 é a média, com desvio padrão de 20. Tá? Então, eu tenho 180 com desvio padrão de 20. Tá? Então, se a gente olhar aquela análise mais simples, né? Se eu diminuir um desvio padrão, 2 desvios padrões, tá? Então eu estou falando aí de 180 menos 40, tá? Eu estou falando aí de 140. Então, acima de 140, eu teria 97,5% dos pacientes que tiveram Covid. Tá? O que a gente está enxergando com os pacientes que fazem a vacina da AstraZeneca? Tá? Então, o paciente que fez a vacina da AstraZeneca, as 2 doses, efetivamente desenvolveu a resposta imune. Tá? Aí, quanto tempo depois da segunda dose? Então, esses dados que a gente tem são dados que foram feitos, na grande maioria, de pacientes que participaram, então, do estudo clínico, participaram dos estudos clínicos, né? E fizeram o teste para confirmar realmente se tinham desenvolvido efetivamente a imunidade. O que a gente está vendo? Que esse número de 180, ele é maior. Nós temos tido paciente com mais de 300 unidades de imunidade. Então, aparentemente, e é o que a literatura reporta, é que os pacientes que fazem a vacina da AstraZeneca, eles desenvolvem uma imunidade que é superior à imunidade dos pacientes que convalesceram do Covid. Se isso é necessário ou não, nós não sabemos. Muito provavelmente não é. Né? Nós sabemos hoje, a literatura já está bem definida de que pessoas que tiveram a doença e que geraram uma resposta imune, tá? A taxa de reinfecção é extremamente rara. A reinfecção é um evento raríssimo. É um evento raríssimo. Tá? O que acontece às vezes é o paciente desenvolve PCR positivo, ou seja, o paciente teve a doença e mais adiante ele fez um PCR e deu positivo de novo.
isso pode acontecer, isso acontece com uma certa frequência. Quando eu falo frequência, é baixíssimo. Tá? Nós estamos falando aí de menos de 1%. Tá? Então, é um evento raríssimo. Agora, esse paciente não desenvolve, tá? Não desenvolve a doença como doença. Tá? Então, ter PCR positivo não é igual a ter a doença. Tá? Então, assim, ó, isso saiu uma publicação agora, ontem, tá? Avaliando 43 mil pessoas que tiveram sorologia positiva pós-Covid. 43 mil. Então, esse é um número fantástico. Tá? Desses 43 mil pessoas que tiveram imunidade comprovada... Tá? Isso pós-doença ou pós-vacina? Não, pós-doença, não pós-vacina. Pós-doença. Então, 43 mil tiveram 314 PCRs positivos. Então, 40 mil tivemos 300 PCRs positivos. Desses, 130 tinham sintomas. 130 tinham sintomas. 40 mil, pessoal, é um número enorme, é o maior número de tudo que a gente já viu até agora. Tá? Então, 300 PCRs positivos, 130 doenças. 130 doenças caracterizadas como doença. Uma doença severa, uma doença severa, estou falando de 43 mil casos. Tá? Uma doença severa, 2 doenças moderadas, 0 gravíssima ou morte. Tá? Então, isso fala com o quê? Que imunidade pós-Covid, pós-infecção, ela é protetiva. Ela efetivamente é protetiva. Pode acontecer do paciente desenvolver PCR positivo. PCR positivo não é igual à infecção. São 2 coisas distintas. Tá? Então, assim, hoje o que a gente tem? Os pacientes que fizeram a AstraZeneca, aparentemente, esse número essa quantidade de unidades, ela vai ser maior do que a média dos pacientes pós-infecção. A Coronavac, ela dá menos. A gente vai ter esses dados publicados à medida que a gente vai tirando, tá? Mas, assim, se a média do pós-Covid, pós-infecção é 180, tá? A Coronavac vai ficar em cima desse número e a da AstraZeneca vai parecer ser um pouco mais alta. Tá? Então, vai ficar num nível... Qual que foi o tempo? Então, o tempo para fazer o exame após a segunda dose é de 30 dias após a segunda dose. Tanto faz ser da Coronavac quanto da AstraZeneca. É Exatamente, isso? É isso. Essa, de novo, nós estamos sendo com isso dando mais tempo, né? Dando mais tempo. Porque na segunda dose era esperado de que, como eu tenho uma resposta secundária, né, que a resposta seja mais rápida, né? mais intensa, mais rapidamente. Uma outra coisa que a gente está observando é que os pacientes que já tiveram Covid e se vacinaram, efetivamente, com uma única dose, eles atingem esses níveis extremamente altos. Tá? Agora, essa semana, tivemos um paciente que teve, paciente de 82 anos, tá? Desenvolveu Covid, se curou da Covid, fez a vacina da AstraZeneca e casualmente, a gente tinha os dados dele, vários dados. Então, ele chegou a fazer 200 depois da doença e atingiu por volta de 300 depois da primeira dose da AstraZeneca. O que é esperado. É exatamente isso e o que mostra nos dados dos estudos clínicos, que efetivamente quem já teve Covid, muito provavelmente só precisa de uma dose só da vacina. É o que a França está fazendo, né? Uma estratégia que a França já está fazendo. Porque, de novo, como eu tenho pouca dose de vacina, né, faz sentido fazer isso. Né? Faz sentido fazer isso. Só que fazer isso num profissional de saúde que está exposto, né,
eu tenho que ter comprovação, eu tenho que ter certeza de que efetivamente isso está acontecendo. Específica. Outro dia, a diretora do CDC, ela ainda, no podcast, ela estava comentando justamente que os que já tiveram a doença poderiam passar um pouco mais para trás na fila da vacinação, porque eles estão protegidos, que é o que a gente fala. A questão é que comprovadamente tiveram a doença, e o ideal seria que tivessem a caracterização que eles desenvolveram realmente a imunidade. Tem muita gente aqui me perguntando também, quando a gente está falando no teste, qual teste? O Fernando se referiu a 2 testes. A gente tem dosagens variadas de proteína S, mas o teste que a gente está falando mais aqui é do Immuno-S-CoV-19, que é o teste que é feito no laboratório dele, e que a gente tem uma experiência já significativa em usar esse teste, né, e ver o comportamento. Inclusive, a gente tem tido várias pessoas que achavam que tinham tido Covid, e que quando a gente vai fazer o teste, o desenvolvimento, a resposta, ele está lá embaixo ou não tem resposta nenhuma, ou seja, muito provavelmente teve Covid, vários fatores de confusão. E aí agora você quer dar alguma coisa de resposta? Quem não desenvolveu resposta vacinal, o que a gente vai fazer com essa pessoa? Nós vamos fazer as outras vacinas dele. Tá? Que é, na verdade, o que a gente faz quando eu tenho um paciente com hepatite que faz a vacina da hepatite B e não gera resposta imune? Qual é a orientação que a gente tem? Bom, faz a 4ª dose e eu sempre orientava os meus alunos e os meus pacientes, não, faz de outra marca, usa uma outra marca de vacina. Tá? Então, assim, no caso da Covid, a gente tem vacinas que são completamente diferentes e que têm mecanismos de ação completamente diferentes. Então, a minha recomendação, de novo, isso é baseado na minha recomendação, baseado no que a gente aprendeu até agora, né? E, de novo, conhecimento é algo que está sempre mudando, né? Coisas que a gente afirmava lá no início da pandemia, hoje a gente vê que não são verdades. Né? Então, a gente tem que acompanhar esse desenvolvimento. Né? Então, a minha recomendação é, primeiro, eu tenho que saber o meu status imunológico. Eu tenho que saber, porque isso que tu colocasse é muito importante. Tem muita gente que diz, não, mas eu tive a doença. Eu tive PCR positivo e não tem anticorpo. Tem 2 hipóteses. E há um tempo atrás, eu afirmava com uma certa confiança de que não, foi um falso positivo no PCR. Hoje, eu não tenho tanta certeza disso. Eu acredito que um paciente que desenvolve a doença muito leve, com sintomas muito leves, pode sim não gerar resposta imune. Pode sim não gerar resposta imune. Então, nós temos que ter atenção para saber exatamente, eu tive realmente a doença, foi um falso... Tem muita gente, não, eu tive os sintomas, eu perdi o paladar, perdi o cheiro, é Covid. Não é, pessoal. Tem outras doenças virais que podem afetar, que podem ter os mesmos sintomas. Então, nós temos que ter a certeza de que eu tive a doença e efetivamente eu gerei uma resposta imune. Então, eu tenho que saber qual é o meu status imunológico. Baseado nesse status imunológico, eu vou fazer a vacina. Tá. Qual é a vacina que eu faço? A primeira coisa que eu digo é, eu faço a vacina que está disponível. Se a Coronavac está disponível, eu vou fazer ela. Eu não vou esperar, não vou fazer a vacina, eu vou esperar a próxima. Não, eu faço aquela que eu tenho disponível. Se eu tenho a opção de, eu tenho 2 aqui, né? Bom, aí nesse caso, qual é a vacina que eu vou fazer? Bom, faça da AstraZeneca, porque tem mais eficácia. Tá? Daqui a pouco nós vamos ter a vacina da Pfizer, né? Bom, aí nós vamos poder tomar um pouco mais de decisão. Então, assim, a minha sugestão é que, primeiro, tu saiba o teu status imunológico. Segundo, depois da vacina, tu faça a dosagem de anticorpo. Idealmente, eu faria 4 semanas após a primeira dose, seja Coronavac ou seja AstraZeneca, verificaria se efetivamente houve essa imunidade, faria a segunda dose e depois de 4 semanas faria de novo a testagem. Tá? Lembrando sempre, pessoal, quem fez a primeira dose não está protegido. Só porque eu fiz a primeira dose estou protegido? Não, principalmente se não tiver acompanhado
por uma resposta imune adequada. Então, assim, é crucial que a gente faça isso, porque me preocupa muito o fato de que eu fiz a vacina, então agora eu tô liberado. Não, eu tenho que ter certeza que eu gerei a resposta imune. Né? O CDC ontem liberou algumas recomendações novas em relação a pessoas que foram efetivamente vacinadas. Né? Então, isso vai ser algo que a gente vai ter que ter certeza disso. Então, assim, só para recapitular, se eu fizer uma vacina e não gerar uma resposta imune, a minha forte sugestão é: faz o outro tipo de vacina. Tá? Então, eu fiz a Coronavac e não funcionou, eu faço a da AstraZeneca. Se a da AstraZeneca não funcionou, eu vou fazer a da Pfizer, que seria uma outra tecnologia, né? Tecnologia de RNA, ou talvez a da Johnson & Johnson, que é um outro adenovírus. Tá? Então, existem razões para isso, pessoal. Existem razões para isso. Né? Um dos grandes problemas da vacina de adenovírus, que é a da AstraZeneca e da Johnson & Johnson, é a imunidade prévia contra aquele adenovírus. E como são adenovírus diferentes, vale a pena alternar esses dois. E a questão da periodicidade? Você acha que, por exemplo, como essa questão que a gente vê, a gente sabe que vai ficar uma memória, e aí a mesma questão voltando lá na vacina da hepatite B, depois que você atingiu o nível, você está vacinado, você desenvolveu imunidade, você precisa num determinado tempo, voltar a checar essa imunidade, ou não vai precisar disso, porque na hora que você for exposto, você vai aumentar? Como é que você está pensando essa situação? De novo, eu tenho dois momentos, eu tenho duas situações. Eu tenho uma situação daquele grupo de pacientes altamente expostos, né? E eu tenho uma segunda questão, que é a população em geral. Tá? Então, assim, isso foi uma confusão logo no início. Logo no início, quando começou a se medir aqueles ensaios que fazia lá com a proteína N e que a qualidade dos ensaios também era bem limitada, né? O nível desce. Não, pessoal, o nível de imunidade contra a proteína S, ele perdura. Ele perdura. A gente tem visto pacientes agora com quase um ano de evolução, tá? Então, com 11 meses os nossos números mais longos, o nível de imunidade permanece. Pelo contrário, subiu. Tá? Então, eram pacientes que tinham lá 180 e passaram a ter 200. Então, assim, a imunidade não vai desaparecer em meses. Tá? A imunidade vai durar, vai perdurar. Neste momento, é minha sugestão que a gente faça isso a cada 6 meses. Principalmente naquela pessoa que está altamente exposta. Tá? Do ponto de vista de saúde pública, né? Talvez isso não seja necessário. Do ponto de vista de indivíduo, né? Principalmente porque é algo que a gente ainda não está ainda com todas as informações. Então, a minha sugestão é que repita o exame em 6 meses. Menos que isso não é necessário. Não precisa fazer isso todo mês. Né? Porque, efetivamente, esse nível, ele permanece. Você tem mais alguma coisa que você queira colocar em questão, Fernando? O que tem me chamado bastante atenção, e eu tenho recebido diariamente questionamentos sobre isso, tá? São 2 aspectos. Primeiro aspecto, eu tive Covid e não tenho anticorpo. Tá? 2 situações aqui pode acontecer. Uma, eu tive um falso positivo, a doença não foi corretamente diagnosticada, ou eu tive um falso positivo no teste de PCR, que acontece. Tá? Eu tive numa emergência há pouco tempo atrás, né? E aí eu vi o pessoal coletando os testes, e a pessoa coletava o teste, coletava o swab, e carregava aquele swab aberto, né, de um lado da sala até o outro lado da sala. Carregar um swab para PCR aberto numa sala onde tu tem potencialmente vírus no ar é pedir para dar um falso positivo. Então,
Isso é um problema. Falso positivo no PCR é um problema. Tá? E a outra questão que está acontecendo, e que eu começo a acreditar que seja possível, é a pessoa entrou em contato com o vírus, desenvolveu a doença muito leve, sintomas muito leves, né? E não gerou uma resposta imune. E me parece que isso está efetivamente acontecendo. Quanto mais grave o caso, quanto mais severa a doença, a gente tem visto que os pacientes desenvolvem maior nível de resposta imune. O que faz sentido. Né? A gente vê assim, famílias, né? Família, 4 pessoas, marido, mulher, 2 filhos, né? Tem os 4 tiveram a doença, os 4 têm níveis de anticorpo, e aí eu brinco, olha, fulano teve a pior doença. Verdade, o fulano teve a pior doença. Por quê? Porque é um nível de imunidade mais alto. Então, isso está acontecendo efetivamente. Tá? Então, assim, tenha certeza que efetivamente teve a doença e efetivamente desenvolveu a resposta imune. Porque achar que eu tive a doença não nos basta. Nós temos que ter certeza que a pessoa gerou a resposta imune. Já vou te agradecer, foi excelente. Vou começar a preparar para fechar, só para poder dar um resumo. Que a gente colocou aqui, a primeira coisa é que, primeiro, vacine com a vacina que estiver disponível. Porque todas as vacinas dão proteção contra a doença grave. Né? Não adianta fazer esses testes comerciais de IgG e IgM para verificar se teve imunidade. Tem que ser algum teste dirigido com relação à proteína S. E que quantifique. Como? E que seja qualitativo e quantitativo. Exatamente. É isso? É isso. Vale muito a pena fazer avaliação do ponto de vista individual, principalmente se você está em grupo que é muito exposto ou você está em algum grupo de risco. Então, com isso aqui, eu vou encerrar, porque senão a gente perde a live. Agradeço mais uma vez, agradeço todos que estiveram aqui com a gente. E a gente ainda temos muita estrada ainda de Covid, infelizmente, e a gente ainda vai ter algumas outras lives aí ao longo de 2021. Obrigado, Fernando. Obrigado a todo o grupo da Imunobiotec. E depois a gente vai colocar também alguma informação para as pessoas de como que elas podem ter... A questão de como ter acesso ao exame, vocês acessem o Instagram da Imunobiotec, que é o @ImunoSCovid19. Então, o recado está dado. Boa noite. Um grande abraço para todo mundo. Obrigado, Fernando. Tchau, tchau.